bem gravado em minha mente. É o dia em que fui salva e tornei-me uma crente. Os anjos fizeram festa por minha alma convertida, e meu nome foi escrito por Jesus no livro da vida. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. É a Bíblia quem me diz que já tenho uma morada num país maravilhoso, onde a dor não tem entrada. Lá as ruas são de ouro, há um rio de cristal. Já contemplo pela fé meu país celestial. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, que a doce, gloriosa, perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês nesse momento. Quem tem o prazer imenso de cumprimentá-los, seu irmão em Cristo, pastor Anderson Gomes. Meus amados irmãos, estamos chegando aqui mais uma vez para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que juntos possamos mais uma vez meditar em uma porção da santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Nós estamos, queridos e amados irmãos, na 12ª lição, já a penúltima, o discípulo e os frutos do Espírito Santo. Hoje é o assunto que nós iremos tratar com vocês nesta lição de hoje. O discípulo, o fruto e os frutos do Espírito Santo. Vamos fazer oração para nós já darmos início? Pai Celestial, Deus poderoso, nós te damos graça pelo privilégio que tu nos deste, que o Senhor tem nos concedido de podermos estar reunidos diante da tua santa, bendita, gloriosa presença. Senhor nosso Deus e Pai, venha nos abençoar e abençoar também os nossos irmãos que vão estar fazendo essa lição conosco. Ajuda, Senhor, os teus filhos, ajuda as tuas filhas, para que eles possam absorver mais uma vez o conhecimento da sua palavra e aprender no nome santo de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, como dito, lição 12, o discípulo e os frutos do Espírito Santo, nós vamos para a leitura do texto áureo em Gálatas 5, 22 e 23, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Bom, na introdução nos diz assim: o fruto do Espírito é a expressão da natureza e do caráter de Cristo através do crente. Ou seja, é a reprodução da vida de Cristo no crente por si só. O homem não tem condição de produzir o fruto do Espírito. Lembrando, como já disse em outras lições, que quando aparece a palavra Espírito com letra maiúscula, está se tratando do Espírito Santo. Sua inclinação é natural, será sempre de reproduzir os frutos da carne, contrastando com os frutos ou obras da carne. O fruto do Espírito possibilita ao autêntico cristão viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. É necessário que o crente submeta-se incondicionalmente ao Espírito Santo, ou
O fruto, nós vamos falar sobre ele, de Gálatas 5:22, conceituado como a expressão do caráter cristão, está no singular, provavelmente por tratar-se de uma única notável virtude implantada pelo Espírito Santo de uma só vez no crente. É através do fruto do Espírito que o cristão participa da natureza divina, tá certo? Então nós vamos já entender que o fruto do Espírito Santo esperado por nós, ou pelo menos que o mundo espera ver em nós, ou que a igreja, os irmãos, a irmandade, os crentes em Cristo esperam ver em nós do Espírito Santo, ele só é possível ser produzido por nós se nós obtermos, se nós tivermos o Espírito de Deus na nossa vida. O primeiro ponto, a natureza do Espírito ou a natureza do fruto do Espírito. O que representa, em que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus implantadas pelo Espírito de verdade no interior do crente com a finalidade de conduzi-lo à perfeição, ou seja, a imagem de Cristo. Em suma, os frutos do Espírito representam os atributos de Deus, os traços do seu caráter. O crente precisa absorvê-lo com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora e é desenvolvido, e é o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus. Então vamos lá, o fruto, ele é a consequência do resultado da aceitação da palavra de Deus em nossa vida. Quem não aceita as verdades de Deus na sua vida, naturalmente essa pessoa tem dificuldade de produzir os frutos. Até porque não tem como você esperar o fruto onde nem a semente foi plantada. Ou se pelo menos, queridos irmãos, a semente foi plantada e encontrou um terreno preparado, um terreno apropriado para isso. Porque Jesus fala que o semeador, ele saiu a semear a semente. Só que quando ele saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu, queridos e amados irmãos, em terreno rochoso. Parte da semente caiu em terreno cheio de espinho. E uma parte da semente caiu em terra boa. Qual que produziu? Desses quatro terrenos em que a semente caiu, só o que estava pronto, só no terreno bom, terreno que não tinha pedras, não tinha espinhos e não era beira de caminho, que produziu. Porque o que caiu à beira do caminho, as aves do céu veio e levou aquela semente, comeu a semente e levou embora. Os que caíram em terreno rochoso, tentou brotar, mas vindo um calor, a pedra esquentou e a semente ou aquele broto morreu. Aqui caiu entre os espinhos, até brotou, mas quando ela tentou crescer, os espinhos a sufocaram. E só aquela que caiu num terreno bom de verdade é que produziu. Então a semente de Deus para gerar alguma coisa em nossas vidas, de transformação, de restauração, de regeneração, é necessário que o crente seja um terreno. O novo convertido, você que aceitou Jesus, precisa estar preparado, isto é, você precisa estar pronto para aceitar o resultado da semente. Porque Jesus explicou, quem são os que, ou são aqueles que são a semente que cai da beira do caminho? São aqueles que a palavra mesmo caindo sobre ele não gera nada. Quem são aqueles que a semente caiu, que parece terreno rochoso? São aqueles que até tentam brotar, mas seus corações estão endurecidos para as coisas de Deus. Quem são aqueles que são terreno cheio de espinhos? São aqueles que são pessoas que o seu coração está apegado ao mundo, está apegado à vaidade, à mentira, ao engano. Então essas pessoas, por mais que queiram, eles não conseguem reproduzir o fruto da verdade, produzir algo bom no reino de Deus. Mas o terreno que recebeu a semente e produziu, que deu resultado de 30, 60, 100 frutos,
Era o terreno que estava livre de pedregulhos, livre de espinhos, que são os cuidados, as vaidades do mundo, as coisas do mundo. Então aqueles crentes realmente dão frutos para Deus. É por isso que hoje, meus amados irmãos, existe muita guerra no coração de muitas pessoas quando se precisa decidir produzir os frutos que agradam a Deus. A gente vai falar sobre eles aqui. Por quê? Porque é impossível você dar fruto se você não deixa sequer a semente, a palavra germinar, criar raiz no seu coração. Né? Porque o que acontece? A semente brota, a primeira coisa que ela faz, ela primeiro solta raízes, depois ela solta o pequeno caule, depois ela vai revelar a natureza dela. Então, muitas vezes as pessoas não têm espaço em seus corações para que as raízes possam se aprofundar. Mas nós vamos falar sobre isso no decorrer, sobre cada detalhe. O fruto do Espírito representa a expressão do caráter de Cristo. Quer dizer, aquele que entrega a sua vida para Deus, o seu caráter de ímpio, de homem sem Deus, será totalmente transformado pelo caráter de Cristo. O caráter do cristão verdadeiro apresenta-se ou expressa-se no fruto do Espírito, que é o resumido no amor. Do amor surgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo, que nele habita. É por isso que o amor aparece encabeçando a lista das virtudes cristãs gerada pelo Espírito de Deus, por ser a fonte originária de todas as demais virtudes. Então, o amor, vamos dizer que ele é a base fundamental para que os demais frutos de Deus se manifestem, porque vai precisar. Obviamente, cada fruto que nós vamos produzir precisa ter a pitada do tempero do amor em nossas vidas. O fruto do Espírito representa a maturidade cristã. O Espírito Santo produz o fruto do caráter cristão em nossa vida, somente à medida de que cooperamos com Ele. As línguas, a profecia e até mesmo os conhecimentos são úteis e são dons maravilhosos do Espírito Santo, mas sua presença em nossa vida nem sempre é uma indicação de nossa maturidade cristã. Então, o que nós precisamos, queridos e amados irmãos, entender? Nós já falamos sobre dons aqui, mas nós precisamos entender que uma coisa é ser usado por Deus e outra coisa é ser realmente um homem de Deus. Por que nós precisamos prestar atenção nisso? Porque Jesus disse, naquele grande dia, muita gente vai dizer assim: Senhor, em teu nome eu curei o enfermo, fiz o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então, quer dizer, existem pessoas que até são usados, têm dons, mas não são homens de Deus, não são mulheres de Deus, não têm os frutos do caráter do Espírito de Deus. Então, maturidade cristã tem aquela pessoa que ele não precisa ser um pregador, ele não precisa ser um grande pregador eloquente, um evangelista, ou isso ou aquilo, mas a maturidade cristã está no caráter. Ainda que a pessoa nunca tenha tido habilidade de subir no altar, pegar o microfone e trazer uma mensagem para a igreja, mas só de ele ter um caráter polido, um caráter de um homem manso, de um homem que tem o amor de Deus no coração, uma pessoa que teme a Deus, isso aí já é, queridos irmãos, a revelação dos frutos do Espírito de Deus na sua vida. A medida da nossa maturidade em Deus depende de quão bem temos permitido que o Espírito Santo produza os traços do caráter de Jesus em nossa vida. A maturidade espiritual envolve melhor entendimento do Espírito de Deus e das necessidades das pessoas. O fruto do Espírito é resultado da vida dos que participam da natureza divina. Quer dizer, não tem como você produzir sozinho. Não tem como você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, sem ter o Espírito de Deus vivo dentro de você. Sem ter o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida.
Não tem, meu irmão, minha irmã, como você reproduzir ações de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se o Espírito Santo de Deus não faz parte da sua vida. É preciso que o Espírito Santo participe do teu dia a dia. É preciso que você tenha sensibilidade do Espírito Santo para que a sua natureza humana seja domada. Então vejamos, o fruto do Espírito é resultado na vida dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira. O que diz lá em João capítulo 15, do verso 1 ao 5? Eu gostaria que você, se puder, é óbvio, pegar a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler essa palavra de João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 1. Olha o que ele diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode produzir ou dar frutos, se não estiver ligada na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quando você vê um crente, quando você vê uma pessoa, que essa pessoa ela não consegue produzir os frutos do Espírito, é sinal que Cristo de fato não está na vida dessa pessoa. É simples assim. Por mais que essa pessoa tente, porque sozinho você não consegue, irmão. Existem hábitos, né, na vida do homem e da mulher que se desenvolveram no tempo que ele estava lá no mundo. E foram muitos anos, né, que às vezes a pessoa estava ali vivendo aquele modelo de vida, que para ele se desapegar daquilo, muitas das vezes ele vai ter dificuldade se o Espírito de Deus não estiver atuando na vida dele. Eu estava lembrando, né, que o pastor estava falando que o pai dele pastor, ele também pastor, se fizeram um evento, tipo um retiro, né? E eles estavam reunidos lá, acho que numa chácara onde tinha uma piscina, e aí disse que um irmão novo convertido, o irmão veio para pular na piscina, e antes dele pular na piscina, ele fez o sinal da cruz, se benzeu, né? Aí o pastor olhou para o filho dele, que é pastor, disse que era a ovelha dele, e falou: pastor, meu filho, aquela ovelha sua ali se benzeu? Ele disse: não, pai, eu não vi não. Aí, ô irmão, você se benzeu? Aí disse, se embaraçou ali e falou: pastor, me benzi. É que às vezes a gente esquece. É porque tem coisas que a pessoa está há tanto tempo fazendo, praticando, pensando que aquilo não tem nada demais, que quando ela tem um encontro com Jesus, que ela vai entrar no processo de transformação, existe muita coisa que ela só vai conseguir realmente se desvencilhar daquilo, um mau hábito, um mau comportamento, ou um modelo de vida que tem tudo a ver com paganismo. O que vai acontecer? Aquilo ele vai perdendo, né, gradativamente. Ele vai sendo limpado, purificado, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, e é uma transformação que só é possível acontecer se Cristo estiver na vida da pessoa. Então, maturidade em Cristo envolve a união com Ele. A limpeza, ou a poda pelo Pai e a frutificação, essas são as condições da frutificação e consequências da vida cristã vitoriosa. Lá na casa do meu sogro, antigamente tinha um pé de manga lá plantado na entrada da casa. E aí de vez em quando eu via meu cunhado com um facão dando vários talhos naquele pé de manga. E eu falei: por que você faz isso? Ele disse: porque o ano que eu me esqueço de vir aqui fazer a poda, dar esses talhos nela, ela não dá fruto. Então ela precisa passar pela poda, né? E quem tem um pomar, quem tem árvores frutíferas em sua casa, sabe que no tempo
de quando chega o tempo de produzir, é preciso você, num tempo adequado, fazer a poda, cortar os galhos que não são frutíferos, que não querem dar fruto, que estão estorvando, estão ali atrapalhando. Dá uma limpeza, fazer uma limpeza naquela árvore, aí ela vem com toda a força e dá os frutos. Então a mesma coisa somos nós. O Espírito Santo de Deus, Deus pela sua palavra, o que ele vai fazer? Ele vai podar a gente, tem momento da nossa vida que é preciso acontecer as podas. Obviamente a poda dói, a poda machuca. Tem muita gente que, por exemplo, às vezes eles querem entrar no evangelho, eles não querem ser mudados, eles não querem, às vezes, abandonar algumas coisas porque eles se recusam a ser podados. O que acontece com uma pessoa que se converte, mas ele não aceita ser podado? Ele vai ser um crente simples. Ele vai ser um crente que nunca vai dar fruto e vai correr o risco de ser cortado fora. Porque a Bíblia diz, aquele que não dá fruto, o machado já está posto à raiz da árvore. Quem não der fruto será cortado e tirado fora. Então, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, quer ser um crente de verdade, aprenda uma coisa. Você vai ter que aceitar a poda de Deus. E Deus tirar de você coisas que não estão te acrescentando a nada. Deus tirar coisas de você que estão te atrapalhando. Então é preciso aceitar a poda de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Vejamos agora a virtude ou as qualidades do fruto do Espírito, as qualidades universais. Qualidades universais são amor, alegria e paz. São virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. O amor, a alegria, a paz, ela é gerada dentro de nós na medida que nós buscamos a Deus. Quer dizer, quanto mais você busca a Deus, mais você vai ser transformado. Mais você vai experimentar do amor, da alegria e da paz de Deus na sua vida. Independente da circunstância, independente dos problemas, independente, queridos irmãos, das coisas que aconteçam ao seu redor, nada vai roubar de você a tua alegria, a tua paz e o amor de Deus. Então essas são qualidades do Espírito e são elas universais. O amor é a palavra amor nesse trecho da Escritura é a tradução da palavra grega ágape. Nós sabemos que existe o amor ágape, existe o amor oros, existe, queridos irmãos, 3 tipos de amor. Porém, o de Deus é o ágape. Este é o amor que flui diretamente de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz Romanos 5,5. Quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração. É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a dar seu único filho como sacrifício pelos nossos pecados, como diz João 6,13. É o amor de Jesus por nós. E conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por isso que o cristão verdadeiro e autêntico, quando ele está servindo a Deus de verdade, o que acontece? Ele vive em amor. Ele não espera ser bem tratado, ele não espera nada de ninguém para ele demonstrar amor. Ele ama de forma incondicional. Essa é a mensagem que Deus nos mandou, que Jesus nos ensinou, que assim como ele deu a vida por nós, nós devemos também dar a nossa vida pelo próximo. Isso faz com que o orgulho, a soberba, isso faz com que a arrogância, a jactância se afaste de nós. Como é triste nós muitas vezes nós vermos, queridos irmãos, crentes que parece que eles não têm amor. Como é difícil muitas vezes você ver pessoas que parece que eles têm uma dificuldade imensa em amar, né? A não ser que ele tenha interesse. Há pessoas que muitas vezes estão abraçando um ao outro porque ele tem um interesse por detrás de tudo aquilo. Então vejamos, o amor de Jesus é um amor incondicional. Ele nos ama, sabendo das nossas falhas e sabendo das nossas limitações. Então o amor é um dos frutos gerados pelo Espírito de Deus. Nesse amor não há fingimento,
Nesse amor não há, queridos irmãos, ganância. Nesse amor não há cobiça. Nesse amor não há irreverência. Nesse amor não há, meus queridos irmãos, engano, fingimento. O amor é verdadeiro. O amor de Deus em nós é um amor sincero. Não é aquele amor por interesse, aquele amor por fingimento. Não, o amor de Deus é um amor verdadeiro. Tá certo? É muito fácil amar os seus entes queridos como os pais, filhos e esposo, parentes, amigos e esposa. Mas somente pelo Espírito Santo você é capaz de dedicar o amor aos seus inimigos, de tal forma que eles desejem o bem e perdoe as suas ofensas de todo o coração para jamais se lembrar delas. Eu tenho ouvido assim, muitas pessoas tratando sobre esse assunto, e a gente percebe que a maioria das pessoas, elas falam sobre perdoar, mas é um tipo de perdão que é dado a essas pessoas. E tem até inclusive um podcast aí, um pastor já bem conceituado no Brasil, que tem pregado até fora do Brasil, e ele fala sobre perdoar e negar acesso, né? Perdão dado, acesso negado. Bom, meus amados irmãos, aí Jesus disse que nós temos que amar como Ele amou. E amar como Jesus ama, queridos irmãos, é cumprir aquilo que está escrito até em Romanos. Se tu vê o teu inimigo passando fome, você vai lá e ajuda ele, você socorre ele. Quer dizer, se você nega o acesso, como é que você ajudaria alguém que já te feriu um dia? Se você negou acesso, você não quer nem sequer chegar perto dessa pessoa. Então o amor de Deus é um amor que tenha, queridos irmãos, coerência, né? Eu não estou dizendo que no sentido aqui é você confiar naquela pessoa de abrir as gavetas da sua emoção como antes para que ela repita o ferimento, não. Mas, querido irmão, não tratar com desprezo aquela pessoa que um dia te chateou e você perdoou. Se você perdoou, você vai ter um diálogo com aquela pessoa? Sim. Você vai conversar com aquela pessoa? Sim. Você pode não facilitar para que a coisa se repita, mas você deve perdoar e amar, e se necessário for, quando vires o teu inimigo padecendo necessidade, você ajudar essa pessoa. Isso é o amor que Jesus nos ensinou. O gozo e a alegria trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracteriza pela boa vontade generosa nas dádivas aos outros, resultando em um senso de bem-estar, sobretudo de um bem-estar espiritual por causa de uma correta relação com Deus. Apesar das dificuldades financeiras, das enfermidades, das calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo, de alegria na sua alma, como os apóstolos Paulo e Silas, presos injustamente por causa do Evangelho, em vez de murmurarem, cantavam e oravam. Nós já tratou desse assunto aqui, dessa mensagem de Atos 16, 25. Paulo e Silas presos, chicoteados, o corpo todo ferido. Não é isso? Porque havia sido açoitado, chicoteado, mas a Bíblia diz que ao invés de murmurar, ao invés de perguntar a Deus por que Deus estava permitindo aquilo, Paulo e Silas cantavam e oravam, e na cela, na prisão, e os outros presos escutavam. Quer dizer, o processo não roubou a alegria e a felicidade do coração de Paulo e Silas. Então o cristão verdadeiro, ele tem essas qualidades. Ele pode estar no problema que for, na luta que for, mas por mais que por um momento ele venha parecer ficar abatido, mas o Espírito Santo logo vem e dá aquela injeção de ânimo nele, e ele se levanta glorificando a Deus. Então o Espírito Santo faz isso, são frutos do Espírito. E qual é o terceiro fruto? A paz. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 18, diz, nós vamos ler, Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia, como nós estamos fazendo esse estudo, né, assim, da palavra de Deus, vamos ver o que diz Romanos capítulo 12 e verso de número 18. Você que puder pegar a sua Bíblia,
Glória a Deus. Romanos capítulo 12, 18, nos diz assim o texto: se for possível, olha só, se for possível quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Olha, meus queridos irmãos, eu vou ser honesto com vocês. Se Paulo disse se for possível, é porque há pessoas que por mais que você queira, você não vai conseguir. Infelizmente, essa é a verdade. Tem pessoas que por mais que você queira, né, ser assim uma pessoa amigável com ela, flexível, né, você manter um diálogo amistoso, tem pessoas que não existe quem dê jeito nelas. Tem pessoa que você tenta ter paz, mas ela sempre está querendo briga e guerra, e aí é complicado. Mas o texto diz, se possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Aí vem Romanos, capítulo 5 e verso 1. Vamos ver Romanos, o que diz a palavra do Senhor. Você que puder abrir a sua Bíblia, é claro. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, purificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos essa paz com Deus? Porque a paz, essa paz, ela é o resultado do perdão. Quando a gente é perdoado, o fardo da culpa é tirado de sobre os nossos ombros. Por exemplo, existem pessoas que vivem a vida inteira com problemas, com parentes, com amigos, com colegas, teve conflitos do passado com alguém, e essa pessoa carrega até o dia de hoje sobre seus ombros o fardo da culpa, a preocupação com aquele problema que aconteceu, porque nunca houve por parte de ambos um diálogo para poder chegar a um entendimento, para se perdoar uns aos outros, e a pessoa está vivendo a vida aqui, meus queridos irmãos, sem ter perdoado. Isso é um perigo muito grande, porque morrer, você não queira morrer, escute o que eu estou dizendo, não queira partir dessa vida para outra sem ter perdoado algum problema que você teve com alguém, ou que alguém te feriu, perdoado aqueles que te feriram, te machucaram. A melhor coisa que se faz é você jogar fora essa mochila de pedras, das culpas, do rancor, da mágoa. A melhor coisa que se faz é perdoar. A queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus, com outros homens, com o próprio ser e com a própria consciência. Vejamos, queridos e amados irmãos, foi por meio da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. Como diz em Colossenses 1:20. O crente vive no meio da violência que gera insegurança e medo nas pessoas. Mas essas virtudes do Espírito lhe concedem tranquilidade e confiança. Quer dizer, quando nós estamos vivendo, queridos e amados irmãos, na plena graça de Cristo Jesus, que nós estamos desfrutando da comunhão com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós somos fortalecidos ao nível de não, queridos irmãos, é como se nosso coração fosse impenetrável pelo ódio, pela mágoa. Quer dizer, por mais que o inimigo queira nos azedar, ele não consegue. Pode até por um momento nos gerar tristeza, mas roubar a paz de Deus no nosso coração, jamais. Então viver, queridos irmãos, escondido em Cristo, ou viver em Cristo, é a garantia de que por mais que nós enfrentamos momentos desagradáveis, teremos a paz de Deus na nossa vida. Quais são as qualidades sociais? Longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes direcionadas ao relacionamento entre os cristãos. É uma qualidade atribuída a Deus, a longanimidade. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades do homem. Porque o que é ser longânimo?
Ser longânimo para ser bem claro com vocês, é ter o pavio longo. Não tem gente que diz que é pavio curto. Qualquer coisa está se explodindo. Qualquer coisa está perdendo o equilíbrio, aquela coisa. Pois é, os que, queridos e amados irmãos, são longânimos, têm o pavio longo. Então a situação às vezes é desconfortante, a situação é ruim, não é boa, não é agradável, mas por causa da virtude, da longanimidade, deste fruto da longanimidade, a pessoa consegue segurar as emoções. A pessoa consegue vencer a ira. Não se deixa levar pela ira nem pelo furor. Manifesta seu amor, a bondade, a misericórdia, não usando sua justa indignação. De nós, os crentes, é esperado que nossas relações com os outros homens se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco. Às vezes nós exigimos dos outros, mas aquilo que nós não temos coragem de fazer. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 6,6, o que diz a palavra de Deus. Se você puder, é claro, abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6, e versículo de número 6 diz: na pureza no conhecimento, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido. Aqui nós estamos vendo quais são as virtudes de um crente, que ele suporta, o que ele é capaz de suportar: açoite, prisão, tumulto, trabalhos, vigia, jejum, né? Suportando muita coisa, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. São virtudes do Espírito de Deus na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem essas virtudes. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo de número 1, verso 11, nos diz assim a palavra do Senhor: fortalecidos em todo poder, segundo a força de sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, quer dizer, com alegria. Muitas vezes suportar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A irmã estava contando para a gente, inclusive ontem, uma situação que aconteceu. Ela foi para a igreja orar de manhã, orou, se derramou diante de Deus. Depois estava no centro da cidade resolvendo uma coisa, veio um homem com a moto, bateu no carro dela, riscou o carro dela. E aí naquele momento que ela percebeu, ela foi embora. Ela não desceu do carro para brigar, para discutir. Ela falou: não, eu não vou brigar, não vou discutir. Foi para casa, pensou, falou com Deus: meu Deus, e agora? E aí ela teve uma orientação para voltar e conversar com o rapaz de forma calma, mansa e tranquila. E assim ela fez, e tudo se foi resolvido da melhor maneira possível. Quer dizer, se eu não tivesse buscado a paz com Deus, já ia explodir, já ia xingar, já ia criar um grande problema naquele ambiente por causa daquela situação. Mas por causa que ela revestiu o espírito dela em oração, ela teve paz e longanimidade para resolver a situação. Se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Nós esperamos dos outros que muitas vezes nós recebemos de Deus a longanimidade, o amor, e a Bíblia diz que o que Deus faz por nós, em ser longânimo, compassivo e misericordioso, nós também devemos fazer com o próximo. A Bíblia diz que houve um homem que devia para o rei, e o rei botou aquele homem na prisão. E aí a Bíblia diz que depois que o rei botou na prisão, ele clamou, ele lamentou, ele falou: eu tenho esposa, eu tenho filhos, eles dependem de mim, o que vai ser desses meninos, o que vai ser dessa esposa comigo preso aqui e tal. Porque naquela época, não é que nem hoje, o camarada é preso e ganha mais do que aposentado, não. Naquela época a situação era difícil. E aí o rei com dó mandou soltar, perdoou a dívida dele e soltou. Mas aí quando ele estava na rua, ele encontrou com uma pessoa que devia para ele. E o que ele fez? Colocou aquele homem na justiça e botou aquele pai de família na prisão. E essa história chegou no ouvido do rei. O que o rei fez? Mandou chamar aquele homem e disse: por que você não fez com ele o que eu fiz com você? Quer dizer, eu fui longânimo, compassivo, misericordioso com você, e você não pode fazer o mesmo com os outros. É onde eu ouvi o pastor dizendo
porque ele perdoa, mas nega o acesso, porque aí o irmão, mas Jesus mandou perdoar, ele falou, mas eu não sou Jesus. Olha, nós não somos Jesus, nós somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que devem fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Esse é o grande problema. Às vezes hoje tem muita gente vivendo um evangelho, que as regras que ele tem no evangelho foram ele criou para ele mesmo. O Senhor mandou a gente ser longânimo, e nós temos misericórdia das pessoas. Benignidade. A benignidade, ela é, no original grego, significa bondade ou honestidade. O crente que possui a virtude, essa virtude é afável, gentil para com seus semelhantes, não se mostrando inflexível e amargo. Deus é a fonte dessa qualidade, e Cristo o melhor exemplo. Ele foi uma pessoa imensamente gentil, conforme o Evangelho retrata. Essa virtude torna o crente benigno, desejoso do bem a todos, principalmente para os seus inimigos. Pensa aí, como é que você vai viver o Evangelho verdadeiro só lendo a Bíblia e não vivendo ele? Nós temos que viver aquilo que Jesus mostrou. Olha, é assim que se faz, é assim que vocês têm que fazer. É ser benigno, ser, querido irmão, flexível, amável, afável com seu próximo e com seu irmão. Ser benigno é você fazer o bem, é você semear o bem na vida do seu próximo. E a bondade? A bondade representa a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem acepção de pessoa. Quer dizer, você não escolhe. É o ditado que diz, fazendo o bem sem olhar a quem. É uma ordenança de Deus. Demais qualidade: fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Essas coisas devem ter na nossa vida. Voltando aqui, a fidelidade, ela é uma das virtudes, queridos irmãos, dos frutos do Espírito. A mansidão, a temperança, que é o domínio próprio, né, que tem tudo a ver quando você sabe lidar com conflitos, você sabe lidar com o contraditório, você sabe lidar com pessoas que muitas vezes não têm a mansidão, né? Muitas vezes a pessoa te maltrata, faz o mal, e você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe lidar com essa situação de forma inteligente. Ter o domínio próprio é não deixar-se levar pelo impulso da sua natureza, pelo impulso da sua carne, pelo impulso dos desejos carnais. Isso é ter o Espírito de Deus lhe dando domínio próprio. Fé ou fidelidade? No original grego significa tanto confiança como fidelidade. A fé aqui indica a confiança em Cristo Jesus. Efésios 2:8 e 9. Mediante essa qualidade do fruto, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo, como diz Efésios 4 e versículo de número 13. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. A fé não é produto humano, ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena da alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza de que Deus existe e está sempre conosco para nos dar a vitória. A fé te leva a crer no invisível, a palpar aquilo que não está no presente. Você diz, eu creio que Deus fará na minha vida. A coisa mais triste que existe é um crente sem fé. O crente que não tem fé, ele não ora mais, ele não consagra mais, ele não jejua mais, ele não se derrama mais diante da presença de Deus. Já aquele que crê, já aquele que acredita, já aquele que está à disposição do Senhor é diferente. Ele se mantém confiando mesmo quando todos já perderam a esperança. Eu me lembro inclusive do testemunho que o pessoal fez uma campanha para Deus mandar chuva. E no primeiro dia que foram orar para Deus mandar chuva, os irmãos foram para a igreja. E mais um irmão, ou foi uma irmã, já foi levando consigo o guarda-chuva. E quando chegou lá e botou o guarda-chuva na porta, falou, irmão, o que é isso aí? Eu falei, o guarda-chuva. Eu falei, mas a gente ainda vai pedir a chuva. Ele falou, mas se Deus resolve responder agora? Na hora que acabar o culto,
vocês vão estar tudo sem guarda-chuva, eu é que não fico aqui, acabou o culto, eu vou embora, porque eu vou estar com o meu guarda-chuva. Isso é o quê? Isso é fé. Não, eu vou pedir crendo que Deus vai mandar. Trata-se de uma submissão do homem, a mansidão. Mansidão trata-se de uma submissão do homem para com Deus e em seguida para com o próprio homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Essa virtude torna você manso e calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava. A mansidão, queridos irmãos, ela é um dos elementos que compõem o cesto onde estão os frutos do Espírito. Sem ela, a Bíblia diz aqui que você perde o direito de herdar a terra. Deus dá a terra aos que são mansos. Temperança parece ser o somatório de tudo. Quem a possui tem o domínio próprio. Quem tem a temperança nas palavras. Há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabemos o que falarmos. Isto é o que se pode chamar de sobriedade e domínio próprio. Tem gente que fala o que não sabe, né? Tudo que ele ouve, ele solta pela boca, e não pode ser assim. Você primeiro tem que ter certeza e convicção de que aquilo que você está falando é a verdade. Em Tiago capítulo 3, verso 2, diz: encontramos nas escrituras sagradas diversos exemplos de pessoas mal sucedidas porque falaram demais. Miriam e Arão, irmão de Moisés, o criticaram por ter se casado com uma estrangeira. Deus então os castigou. Ela, por ser a mentora da crítica, ficou leprosa. No caso Miriam, por 7 dias, e ambos perderam o direito de entrar na terra prometida. Então muita gente que fala demais, por demais, acaba perdendo bênção. Meu pai tinha um ditado que dizia: por causa de um grito se perde uma boiada. E é verdade. Muitas pessoas, por causa de uma palavra só, perde o emprego, perde o negócio, perde o contrato, perde a confiança, perde o respeito dos outros, porque falou o que não devia. Então, sermos temperados nas nossas palavras, temperados nas nossas ações. 4 jovens judeus levados ao cativo para a Babilônia foram escolhidos por Nabucodonosor para realizarem um curso e depois servirem ao governo caldeu. O rei ordenou que os alimentasse com todas as iguarias da mesa real. Daniel e seus companheiros propuseram em seus corações não se contaminar. Solicitaram então ao dispenseiro que lhe fornecesse apenas legumes durante 10 dias. Se após esse período seus semblantes estivessem abatidos, aceitariam o manjar do rei. Fizeram um desafio, uma prova, para poder provar àquele homem que eles não deveriam se vender. Eles deveriam honrar e não negar a sua fé em Deus. Então eles colocaram em risco a própria vida pela fé, mas não deixaram, queridos irmãos, de honrar a Deus em suas ações, porque estavam dentro de um ambiente que parecia... E eu vou dizer uma coisa aqui: tem muito crente hoje que quando vai para a faculdade se transforma. Tem gente que quando está no trabalho é palavrão, é gíria, é mexendo com a mulher dos outros, é fazendo aquela lambança toda. Por quê? Porque eles não têm ações de homens de Deus e mulher de Deus. Então por isso que eu digo, irmão, se você vai ser crente, você quer honrar a Deus, porque eu vou dizer uma coisa: as pessoas têm mais coragem de se tornar escravo do diabo do que se tornar servos de Cristo. As pessoas, às vezes, elas têm muito mais no coração delas disposição de pagar para ver, correr o risco de cair morto e ir para o inferno, do que entregar a vida para Cristo e ter uma vida dentro dos padrões e princípios de Deus. Ficam com medo. Quantas pessoas que ficam com: não sei, eu tenho medo, não sei o quê, mas não tem medo de ir para o inferno. Não tem medo de morrer e perder a salvação da alma. E Daniel aqui não. Daniel, Sadraque e Mesaque diziam: a gente morre, mas a gente continua agindo como crente, vivendo como crente e honrando a Deus como crente. Então, as suas ações
Não são suas palavras que vão conotar, que vão revelar seu nível de crença e fé em Deus. São as suas atitudes, são as suas ações que vão levar você a ser ou não um homem de Deus de verdade. No entanto, se apresentassem bom estado de saúde, no caso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, continuariam com a refeição escolhida por eles até o final daquele treinamento. Após aquele período de 10 dias, seus semblantes eram melhores do que os dos demais jovens, por isso continuaram com aquela alimentação à base de legumes até o fim do curso. Esta é uma demonstração de força de vontade, temperança, sobriedade dos 4 jovens judeus. Então, meu irmão, não tenha medo de honrar a Cristo quando você está sob pressão do ímpio, quando você está sob pressão de gente que não tem temor de Deus. Está me entendendo ou não? Se você está sob pressão, não se negue, não decepcione a teu Deus, a tua fé. Mantenha a tua fé, pague o preço que tiver que pagar. Que hoje pessoas, para não ser mandadas embora, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Eu vou falar uma coisa e vou usar como exemplo. Eu vou usar como exemplo uma situação. Tem pessoas que às vezes falam assim, pastor, mas no caso de mulheres, né? Tem mulher que fala assim, pastor, eu estou usando a minha calça porque no trabalho exige que eu use calça. Lá no mercado que tem aqui na nossa cidade, o Mix Chapadão, lá tem vários crentes trabalhando lá naquele mercado. E tem uma irmã lá, que ela é de um outro ministério, que eu nunca vi essa irmã usando bermuda, short ou calça por causa do trabalho. As outras crentes, tudo usa. Mas aquela irmã tá lá. Ela coloca um short por debaixo, porque se necessitar subir uma escada para arrumar a partilheira, ela tá protegida, mas ela tá lá com a saia dela. A gente vê que muitos crentes hoje, eles arrumam desculpa para tudo. Para quê? Para que eles continuem mantendo a vaidade do seu coração. Muitos não têm aquele entendimento, não, agora eu sou uma serva de Deus, eu agora sou um servo de Deus, eu vou me comportar como um homem de Deus, eu vou me portar como um homem, um cidadão do céu. Muitas pessoas têm dificuldade, já não tem aquele comportamento sério, aquele comportamento que realmente as pessoas quando olhar tenham respeito. Então, meus amados e queridos irmãos, a mulher de Deus, ela tem uma postura de mulher de Deus. Ela tem uma postura. Vocês que estão aí se preparando para o batismo, procure, meus irmãos, consertar as suas vestes. Conserte as suas vestes diante de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas parecem não querer entender as coisas. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter uma postura de homem e mulher de Deus de verdade. Verdade essa que o mundo reconheça. Você está me entendendo? Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens, podiam morrer lá no palácio. Mas eles disseram, olha, nós servimos a Deus e nós não vamos nos alimentar desse alimento oferecido aos ídolos. Nós vai ficar com a couve-flor, nós vai ficar com a cenoura, a gente vai ficar com alface, com legumes. Mas essa carne oferecida aos ídolos a gente não come. Tem muitos crentes que se fosse colocar a prova desse jeito, eles iam comer. Não, eu oro. Olha o que eles falam. Eu oro, apresento a Deus aqui, está repreendido todo o mal. Para quê? Porque tem medo de dizer, não, disso aqui eu não participo. Desse tipo de situação eu não faço parte. Tem medo. Mas o crente verdadeiro, irmão, ele não está nem aí com a consequência se vão mandar embora, se vão reprová-lo, se vão fazer qualquer coisa, botar ele, excluir ele do rol da amizade. Ele quer agradar a Deus. Você compreendeu ou não? Então isso é uma das qualidades de um homem que tem a virtude do Espírito Santo. E os pensamentos? Nos pensamentos, por falta de domínio próprio, Davi cedeu à tentação que o naufragou no pecado e o fez pagar as consequências pelo resto da vida. Era a época em que os reis saíam para a guerra. No entanto, ele passeava no terraço de sua casa real.
Seu pensamento vagava distante em busca de algo que satisfazesse o seu ego. Repentinamente disparou-se com uma cena que o devorou, como uma labareda de fogo a consumir algo inflamável. Então o que ele fez? Uma mulher banhava-se nua no quintal de sua casa. A chama da sensualidade acendeu o desejo incontido no coração do rei de Israel de possuí-la. Quando percebeu o que fizera, já era tarde demais. Havia se deitado com ela e tinha ordenado a morte de seu marido. Tudo isso aconteceu por falta do autocontrole do pensamento, que o levou a cometer aquela loucura. Como diz 2 Samuel 11, de 1 a 4. Então quer dizer, era para ele estar na guerra, era para ele estar lá guerreando, e ele estava no terraço passeando. E de cima do terraço da casa dele, ele teve acesso à visão do quintal de Urias. E lá no quintal de Urias, estava a mulher dele se banhando. Porque antigamente não era que nem hoje, que toda casa tinha banheiro como tem hoje. Ela estava no canto da casa lá se banhando e ele viu ela nua. E ele ficou com desejo de possuí-la, possuiu, engravidou Betseba. E aí, para esconder a gravidez do marido, botou o marido numa área da guerra, mandou chamar ele, pediu para ele se deitar com ela. Ele disse, jamais eu vou fazer isso, porque os meus amigos não estão tendo o mesmo privilégio. Então eu não vou me deitar com a minha esposa, eu não terei o direito que eles não têm. E aí Davi disse, então tá bom. Mandou ele para um lugar da guerra onde estavam morrendo muitos soldados para ele morrer. E ali ele morreu, e a ideia era fazer isso para que ele não visse a gravidez da mulher. Então ele, ao mesmo tempo que ele adulterou, ele matou. E aí, o que ele tentou fazer? Ele tentou esconder o pecado dele. Só que adiantou o quê? Não adiantou nada. Não adiantou nada, porque o profeta Natan chegou lá no palácio, olhou para ele e falou, eu tenho uma coisa para te contar. O que foi? Um homem ali com 100 ovelhas. Chegou uma visita na casa dele. Ele com 100 ovelhas lá no curral. Ele foi lá na casa de um homem que só tinha uma ovelha. Ovelha essa que cresceu com a família, era como se fosse um membro da família, criado com as filhas daquele homem. E ele foi lá e tomou aquela única ovelha e matou para poder fazer uma comida boa para os seus visitantes, porque ele não queria desenterrar o número das 100 ovelhas que ele tinha. O que esse homem é digno? E Davi disse, esse homem é digno de morte. E Natan disse, este homem é você. Porque Davi tinha muitas concubinas. Ele podia, se ele quisesse, deitar com elas. Mas ele não. Ele foi tomar a mulher daquele que só tinha uma esposa. E aí disse, o teu pecado transpassou, disse o profeta. Tu não vai morrer, mas a espada será colocada na tua casa e nunca será tirada. Então veja, meus amados irmãos, que nós que servimos a Deus temos que ter responsabilidade. Temos que vigiar os nossos olhos, nosso coração, as nossas ações. Temos que ter a temperança, vigiar nos pensamentos, para não fazer o que é errado. O crente deve sempre ocupar-se com coisas boas. E a melhor terapia é a Bíblia. A melhor terapia para um crente não é jogo de futebol. A melhor terapia para um crente não é ele ir para cinema. A melhor terapia para o crente não é ele ir para o bilhar, dominó, jogos. A melhor terapia do crente é a Bíblia Sagrada, cantar hinos de louvor ao Senhor, visitar os seus irmãos novos crentes desviados e enfermos. A palavra de Deus também nos recomenda que devemos fugir da aparência do mal. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Só assim venceremos as tentações e manteremos a nossa sobriedade. Onde você estiver, no trabalho, na igreja, no ônibus, etc., pense nas coisas celestiais e viva com Jesus vitoriosamente. Conclusão: muitos crentes pensam ser possível cultivar somente algumas das manifestações do fruto do Espírito, negligenciando outras. Não é possível ser crente completo quando em nossa vida faltam vários elementos que formam o fruto do Espírito. Se eu tiver amor e não tiver fé, não sou completo. Se eu tiver todas as demais manifestações e forem
temperado, não estou seguindo a vontade do Pai. O fruto do Espírito forma em suas manifestações um conjunto harmônico. Faltando uma ou as demais estão todas prejudicadas. Se formos enxertados na videira, é claro que o fruto deve ser uvas. Ora, um cacho de uva amputado com as folhas de algumas uvas é um cacho completo, incompleto, imperfeito. Se a videira é perfeita, é lógico que os frutos e as folhas sejam também. Então, vamos buscar, queridos irmãos, produzir os frutos do Espírito Santo, lembrando que só é possível você produzir esses frutos se você permitir que Jesus faça parte da sua vida, parte das suas decisões, parte das suas escolhas. Se você esteja interessado em saber o que agrada a Deus e o que não agrada, para você fugir. Tá certo? Que Deus abençoe. Aí está o questionário. Eu vou colocar o questionário lá do grupo para os irmãos estar respondendo. Espero ter contribuído com vocês mais uma vez, em nome de Jesus. E assim nós vamos agradecer em oração. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez. Gratidão, Senhor, pelo privilégio. Gratidão pela oportunidade. Gratidão pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. E pedimos, ajuda-nos a produzir esses frutos do Espírito na nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos, certo da resposta. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Você diz amém e até a próxima, que é a última lição, em nome de Jesus. Convertida, e meu nome foi escrito por Jesus no livro da vida. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. Tenho uma morada num país maravilhoso, onde a dor não tem entrada. Lá as ruas são de ouro, há um rio de cristal. Já contemplo pela fé meu país celestial. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus.